Bom dia, nono ano. Dando prosseguimento aos nossos estudos, depois que nós já estudamos as orações subordinadas substantivas desenvolvidas e reduzidas, agora nós vamos começar a estudar as nossas subordinadas desenvolvidas adjetivas e adjetivas reduzidas, ok? Então, vamos a um bom estudo. Bem, e o que vem a ser essa oração subordinada adjetiva? Ela é chamada de adjetiva porque ela exerce a função sintática de um adjetivo. E qual é a função sintática desse adjetivo? É restringir ou simplesmente qualificar algo. E como é que a gente faz isso? A gente vai fazer uso de alguns pronomes relativos, que como está escrito aí, o que, o qual, a qual, os quais, quem, onde, cujo, quanto e outros. Certo? Lembrar que eles são conectivos e esses conectivos sempre vão iniciar essas orações subordinadas desenvolvidas, ou seja, aquelas que sempre vão ter como início um conectivo, ou seja, um desses pronomes que estão aparecendo aí na tela para vocês. Bom, agora vamos comparar essas duas orações. Primeiro, admiro pessoas que se esforçam. Que tipo de pessoas eles admiram? São as pessoas que se esforçam. Admiro pessoas esforçadas. Quais são as pessoas que eles admiram? Pessoas esforçadas. Ou seja, se você prestar atenção, você vai ver que se esforçam tem o mesmo valor semântico de esforçadas. Que valor semântico é esse? Valor de adjetivo. Então, a função sintática das duas aqui é a função de adjetivo, pois elas estão adjetivando que pessoas são essas que ele admira. Não é qualquer pessoa, são as que se esforçam ou as pessoas esforçadas. A mesma coisa acontece quando eu digo o computador japonês causou boas impressões. Ou seja, o computador que é japonês causou boas impressões. Quando eu digo computador japonês, japonês é só um adjetivo. Mas quando eu digo computador que é japonês, esse que é japonês já é considerado uma oração subordinada adjetiva. A mesma coisa vai acontecer em é um trabalho emocionante. Emocionante é um trabalho. Mas quando eu digo é um adjetivo, mas quando eu digo é um trabalho que emociona, esse que emociona nós já vamos classificar como uma oração subordinada adjetivo e não simplesmente como um adjetivo. Levando em consideração tudo que já foi dito, nós podemos classificar as adjetivas de duas formas. Ou elas serão explicativas ou elas serão restritivas. Bem, o que é que isso quer dizer? Vamos lá. Explicativa. São orações que servem para esclarecer melhor o sentido de um termo que se refere, explicando detalhadamente sua principal característica. E sempre vai aparecer separada por vírgulas. Ou seja, a explicativa ela está explicando melhor um termo que já foi dito anteriormente. E ela vai aparecer sempre separada da oração principal por vírgulas. Ela vai estar entre vírgulas. Exemplo, o problema era de fácil resolução, deixou os alunos apreensivos. Bom, nós podemos perceber que era de fácil resolução, ela está entre vírgulas. Se ela está entre vírgulas, é porque ela está separando uma oração inteira, que seria o problema deixou os alunos apreensivos. Como ela se inicia pelo pronome relativo que, então ela é que seria subordinada. E o problema deixou os alunos apreensivos é o que nós vamos classificar como oração principal. Ou seja, quando eu me referi à oração subordinada adjetiva explicativa, ela quase sempre ela vai estar separada por vírgula ou então deslocada lá para frente, mas vai estar separada da oração principal por vírgula. Certo? Então, o problema deixou os alunos apreensivos seria classificado como oração principal. E que era de fácil resolução é o que nós chamamos de adjetiva explicativa. Exemplo. As missões espaciais americanas que tinham cunho político, novamente separada por vírgulas,
leva um homem a pisar na lua. Ou seja, já está deixando bem claro que ela separou uma oração. Então, essa oração que ela separou, nós vamos classificar como oração principal. E a oração que tinha cunho político, como é que eu vou classificar? Ela vai ser uma subordinada adjetiva. Por quê? Porque ela está explicando quem? Que tipo de missões são essas? Então, missões espaciais americanas que tinham cunho político, ou seja, para que elas serviam. Por isso que elas são classificadas como explicativa, porque está explicando a utilidade dela. Qual era o cunho político? A próxima são as restritivas. O que é restringir? Restringir é diminuir possibilidades. Então, quando eu falar em restritiva, eu estou tentando diminuir a possibilidade para que eu venha entender algo. Sai de algo bastante amplo e vai diminuindo as possibilidades. Nós vamos entender melhor um pouco com os exemplos e a explicação. Delimita o significado do antecedente, ou seja, não é qualquer coisa, é algo específico. É indispensável ao sentido do período, ou seja, as explicativas, ela não é tão indispensável, ela pode ser retirada. Já a restritiva, não, ela tem que continuar. Por isso que ela não vem separada por vírgula, ou seja, ela não vai ter vírgula. A explicativa sempre vai ter vírgula. Bom, vamos para os exemplos. Quando eu digo, os políticos que são honestos merecem respeito. Eu estou falando de quem? Dos políticos. O que é que eu quero falar sobre os políticos? Que eles merecem respeito. Mas quando eu digo que os políticos merecem respeito, eu incluo toda a classe política dentro desse conceito. No entanto, não são de todos que eu quero falar. Eu quero falar só de que são honestos. Ou seja, eu restringi a quantidade de políticos. Quando eu digo que são honestos, eu restringi. Por isso, que são honestos, que aparece iniciado por um pronome relativo, ou seja, esse conectivo aqui deixa bem específico, que ela que seria a oração subordinada. Se eu retirar, ela já não é mais só o honesto, seria toda a classe política. Por isso, os políticos merecem nosso respeito, seria classificado como oração principal. Já o que são honestos, não. Quando eu digo esse que são honestos, eles serão classificados como oração subordinada, adjetiva, restritiva, porque eu estou me referindo só a um grupo específico. Que grupo específico é esse? Aí eu vou restringir os que são honestos, ok? Então, de acordo com a oração, não são todos os políticos que merecem respeito, mas apenas um conjunto restrito, ou seja, aqueles que são honestos. Perceba bem isso. Eu não estou falando de todos os políticos. Eu estou falando só dos que são honestos. O restante não merece respeito algum. Bom, agora nós vamos estudar essas orações subordinadas adjetivas reduzidas. Elas funcionam da mesma forma da substantiva reduzida, ou seja, não vai ter o conectivo ligando as duas orações e o verbo vai estar na forma nominal. Ah, só para lembrar, o que são essas formas nominais? Particípio, gerúndio e infinitivo. Então, vamos prestar atenção agora nessas duas orações. O menino estava parado com um cordão amarrado na ponta de uma vassoura. Então, vamos lá. Oração principal. O menino estava parado com um cordão. Bom, oração completa. Amarrado na ponta da vassoura. Ou seja, era qualquer cordão? Não, era só aquele cordão amarrado na ponta da vassoura. Ou seja, quando eu digo amarrado na ponta da vassoura, eu estou deixando bem claro que eu estou restringindo a possibilidade de ser qualquer cordão. É só aquele amarrado na ponta da vassoura. Vamos para a segunda agora. O menino estava parado com um cordão que estava amarrado na ponta da vassoura. Ou seja, é qualquer cordão? Não, é aquele que estava amarrado na ponta da vassoura. Prestar atenção que as duas têm o mesmo valor semântico. As duas estão restringindo que cordão é esse. No entanto, na primeira você vê que entre as duas orações não há qualquer conectivo. Não aparece o pronome relativo que já vai aparecer aqui na segunda oração. O que é que isso nos leva a concluir? Que as adjetivas, elas podem tanto aparecer desenvolvidas, como é o caso de
que estava amarrado na ponta da vassoura, como aquele que amarrado na ponta da vassoura vai ser uma reduzida, porque você não vai ter o pronome relativo ligando as duas orações e o verbo amarrar estar flexionado naquilo que nós chamamos de particípio, amarrado. Ou seja, por isso que uma ela é restritiva reduzida e na outra ela é restritiva desenvolvida. Entenderam? Vamos passar adiante. Bem, vamos nos aprofundar ainda mais nessa oração reduzida. Quando é que ela vai ser reduzida? Quando ela não tiver nenhum conectivo ligando essas duas orações, ou seja, não vai aparecer que, o qual, o quais, os quais ou outros entre a principal e a subordinada, e o verbo da principal sempre vai aparecer ou no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio. Infinitivo, terminado por AR, ER, IR ou AR. Gerúndio, NDO. Particípio, ADO, ADA, IDO, ITA, certo? Vamos para os exemplos. A menina, conversando demasiadamente, não ouviu a aula. Prestar atenção que ela está entre vírgulas. Se ela está entre vírgulas, já sabemos que ela é uma explicativa. Mas se a gente for prestar atenção entre a principal, a menina não ouviu a aula, não há nenhum conectivo entre ela e conversando demasiadamente. Como não há nenhum conectivo, ela vai ser reduzida. Por que ela vai ser reduzida? Então, se você olhar o verbo conversar, ele termina em NDO. E quando ele está em NDO, ele está no gerúndio. Ou seja, aqui nós temos uma oração subordinada, adjetiva, reduzida de gerúndio, porque a subordinada não tem conectivo e o verbo está no gerúndio. Já na outra oração, eu comprei uma moto nova lançada este ano, a principal seria o quê? Eu comprei uma moto nova. Mas foi qualquer moto? Não, foi uma lançada este ano. Se não tem vírgula, já sabemos que é uma restritiva, que já deixa bem claro que não foi qualquer moto, foi a lançada este ano. Então, lançada este ano seria subordinada. Como não tem nenhum conectivo entre a principal e a subordinada, seja entre moto e lançada, ela é reduzida. Aí vamos olhar o verbo lançar. O verbo lançar está terminado ada, ou seja, está no particípio. Então, lançada este ano é uma oração subordinada, adjetiva, restritiva, reduzida de particípio. De novo, é uma oração subordinada, adjetiva, restritiva, reduzida de particípio. Ok? Bem, gente, era isso que a gente tinha que estudar. Espero que vocês tirem bom proveito desse vídeo e até a próxima. Tchau.